versículos com os irmãos, a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 12, e a partir do versículo de número 13. Hoje é o nosso culto de oração, de ensino. Nós temos uma palavra de orientação, de instrução aos irmãos. Eu quero pregar sobre esta parábola do Senhor Jesus aqui. Os irmãos encontraram, irmãos? Podemos ler a Bíblia? Dito está na palavra do Senhor Deus. E disse-lhe da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Tome o seu assento, por gentileza. Meus irmãos, o Senhor vem colocando esse texto ao meu coração, e nessa noite eu quero dividir com os irmãos esse texto que é muito conhecido. A primeira informação que é necessário passar aos irmãos é lembrar que Lucas, ele não está no colégio apostólico, ou seja, Lucas não é um dos 12 chamados discípulos originais, daqueles que Jesus chamou para serem pescadores já não mais de peixes, e sim pescadores de homens, ao qual, depois de uma madrugada inteira de oração, ele escolheu esses homens para pregar o Evangelho. Lucas, ele tinha duas profissões. Ele é conhecido como médico amado, e Lucas também, ele era historiador. Era alguém que conhecia muito bem a história. Lucas, ele é o livro mais comprido, mais extenso do Novo Testamento, e ele é o maior evangelho de todos. Lucas, ele tem algumas peculiaridades, irmãos, porque Lucas vai registrar, retratar, falar assuntos que denotam uma certa peculiaridade em olhar alguns detalhes acerca da vida, da obra, do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós lemos no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13. Eu quero a gentileza dos irmãos de permanecer com a Bíblia aberta. Nós temos a parábola do rico insensato. Primeiro, a palavra insensato, ela pode ser também traduzida como louco, ou nós podemos traduzir como a parábola do rico louco, do rico doido. Aqui há outra palavra que nós precisamos compreender para depois saber o porquê que acontece aqui. É a palavra arrazoava. Ali na frente do texto nós já vamos olhar. A Bíblia diz que esse rico insensato, rico louco, ele arrazoava. Agora você me pergunta, irmão Leonardo, o que é arrazoava? A palavra arrazoar é pensava, discutia em baixa voz. Ou seja, quando uma pessoa arrazoava,
ela mexia com a boca, ela pensava, e era como se a pessoa estivesse conversando sozinho ou sozinha. Esta palavra razoável hoje, ela se declara muito com um ditado que nós falamos: eu aqui conversando com os meus botões. Quando nós estamos conversando alguma coisa, pensando e até falamos, era isso o que era razoável. A Bíblia diz, irmão, que Jesus ele usa um método para pregar, que são as parábolas. Se nós abrirmos toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus falou através de 42 parábolas. O que eram parábolas? Era a principal forma de Cristo pregar. Geralmente era uma história curta e às vezes uma comparação baseada em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moralidade, de religião. Ou seja, Jesus ele usava comparações com aquilo que faz parte do cotidiano: família, casa, tempo, agricultura. Por exemplo, Jesus falou acerca da parábola do grão de mostarda, trazendo alusão à nossa fé. Jesus falou sobre a parábola da candeia, que é a luz, usando também esse argumento para que as pessoas pudessem compreender. Afinal de contas, Jesus foi e ainda é o melhor pregador que existiu em toda a face da terra. Por quê? Porque Jesus falava com uma linguagem muito simples para que todos pudessem compreender, e ele usava parábolas, como foi a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Ou seja, Jesus se usava de parábolas para que, quando seus ouvintes, que eram pessoas simples, humildes, pudessem assimilar a mensagem da pregação. E aqui, mais uma vez, Jesus vai falar sobre uma parábola. A Bíblia diz que alguém, não revela o nome, vai indagar o Senhor Jesus e vai dizer para ele, versículo 13, e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém no meio da multidão, enquanto Jesus pregava, vai indagar Jesus e vai dizer assim: Senhor, diz para o meu irmão que ele deve repartir a herança comigo. Aí Jesus vai dizer assim: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quem é que me colocou como alguém que tem autoridade para ser juiz ou para repartir a herança? Jesus responde isso. E aí Jesus disse mais: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Jesus está falando para os seus ouvintes se guardar e se acautelar da avareza. O que é a avareza? A avareza é o desejo desenfreado, tanto pelo dinheiro como pelas coisas materiais e terrenas. Isto é a avareza. Normalmente nós conhecemos um avarento, aquela pessoa que vive compulsoriamente, falando e vivendo por dinheiro. Mas vamos à Bíblia. Aí Jesus então, aproveitando a ocasião, Jesus vai falar uma parábola. E aí Jesus começa a contar a parábola do rico louco. E aqui, meus irmãos, eu anotei para a gente estudar de forma muito simples, clara e objetiva algumas lições que Jesus dá para a minha e para a sua vida. E aí existem 4 enganos deste rico louco aqui. Olha o que diz a Bíblia no versículo de número 18. O rico louco achou que podia tudo. O rico insensato, ele achou que podia tudo. Porque ele diz assim: farei, destruirei ou derribarei, edificarei e recolherei. Este rico, ele levanta um certo dia, irmão Assis, e diz assim: olha, a minha colheita desse ano foi uma colheita grandiosa, maravilhosa, e eu não tenho mais celeiros, lugar para guardar tudo que eu tenho. Oh, como eu tenho coisas para guardar. Então ele achou que podia tudo. Aí ele vai dizer assim: olha,
eu vou primeiro derrubar os meus celeiros. Sim, esses celeiros que eu tenho são pequenos demais para guardar tudo aquilo que eu tenho. Depois ele diz assim: aí eu vou destruir todos eles, depois eu edifico e aí eu recolho. Ele vai dizer, irmão, numa sequência: o que é que eu vou fazer? Eu derrubo, eu edifico e depois eu recolho. Ele achou que tudo isso ele era capaz de fazer. Não somente isso, o segundo engano do rico louco é que ele achou que tudo que possuía era dele. Ele achou que tudo que possuía era dele. Olha o que diz o versículo ainda de número 18. Ele diz assim, ele fala: todas as minhas novidades e os meus bens. Ele diz: eu farei, eu derribarei, eu edificarei, eu ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aqui vem a primeira lição para mim e para a sua vida. Irmão, por favor, entenda uma coisa: você não é dono de nada. O que é isso, irmão Leonardo? Parece ser uma loucura, mas eu gosto da Bíblia. Você que está com a Bíblia aberta aí, abra no Salmo de número 24, por gentileza. Eu quero que você esteja com a Bíblia aberta, para a gente ver o que a Bíblia diz acerca disso. Olha o que diz o Salmo de número 24. Olha que interessante, para alguém que acha, até mesmo dizendo: eu sou dono de tudo, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, ninguém me manda. Ninguém manda em você? Então olha o que diz o Salmo de número 24: do Senhor é a terra, glória a Deus. E diz mais: e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia. Eu vim nessa noite dizer, irmão, que tudo, terra, tudo, qualquer pedaço de terra visível, e até mesmo que os nossos olhos podem não ver, inclusive todos os seres humanos que estão na face da terra, quem é dono deles se chama o Deus Todo-Poderoso. Claro que é. Você só está vivo aqui porque hoje, quando você acordou, Deus decidiu e disse: eu vou deixar o Leonardo respirar mais um pouco para ele glorificar o meu nome. Eu vou deixar a igreja do Novo Cabrais viva para eles adorar o meu nome. Mas um dia que o Senhor resolver, irmão, tapar lá o oxigênio, você toma, você cai, e aí nem mesmo lá você pode botar uma roupa e se vestir para ser enterrado, ou numa gaveta, ou a 7 palmos debaixo do chão. Então nessa noite eu vim aqui convidar você a celebrar aquele que é dono de tudo, da tua casa, da tua família, da tua saúde. Ele é dono de tudo e nós viemos glorificar a Ele. Aleluia! Olha, irmão, o que diz a Bíblia. Ele se esqueceu que tudo pertence ao Senhor. Ele se esqueceu que tudo pertence ao Senhor. Agora, aqui, irmãos, não é talvez o mais grave, o mais terrível está que este rico louco, ele achou que a sua alma se alimentaria de valores terrenos. Eu vou repetir: ele achou que a sua alma se alimentaria de valores terrenos. Olhe para cá, é culto de ensino. Todo homem, eu, você, e quando eu falo homem, me refiro obviamente também à mulher. Nós somos, irmãos, formados de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Isso na teologia se chama de tricotomia, ou seja, nós somos seres tricotômicos, isto é, corpo, alma e espírito. Irmão Leonardo, como é que isso se explica? Não é tão fácil, mas eu posso tentar dar uma luz aqui. Dentro de nós há o chamado homem interior, é onde está a nossa alma. Irmão Leonardo, o que é a alma? A alma é a sede dos sentimentos. É na tua alma que você sente dor, é na tua alma que você sente tristeza, é na tua alma que você sente alegria. E
E isso tudo é expressado aqui pelo corpo. Ou seja, o corpo é a parte final daquilo que nós sentimos aqui dentro. O espírito está ligado junto à alma e é lá no nosso espírito, o espírito do homem. Lembra de uma coisa: todas as vezes que a Bíblia fala de espírito com letra minúscula, está falando do espírito do homem. Todas as vezes que a Bíblia fala de espírito com letra maiúscula, está falando de espírito de Deus. E é lá no meu espírito que o Espírito de Deus ele entra. E quando ele entra no meu espírito, ele sacia a minha alma. Porque, irmãos, eu preciso lembrar vocês que dentro do ser humano há um vazio existencial que somente Deus pode preencher. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem bens, não tem carro zero, não tem casa boa, não tem terra, não tem casa bonita. Se fosse assim, não tinha gente comprando terra, não tinha gente fazendo prédio de 30 andares se atirando lá de cima, não tinha rico pegando uma arma e dando um tiro na cabeça. Sabe o que faz a diferença? É que dentro do homem há um vazio existencial, que nem a prostituição, que nem a droga, que nem o álcool, que nem o cigarro, nada pode preencher. Por quê? Porque a nossa alma grita por Deus, a nossa alma grita pela presença do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz a Bíblia. Ele disse: alma bebe, come, folga, se alegra. Mas a Bíblia está dizendo que a alma do homem só se satisfaz em Deus. A alma do homem só se satisfaz em Deus. Está com a Bíblia aberta? Vamos para o Salmo de número 42. Aleluia! Salmo de número 42. O tão conhecido Salmo de número 42. Olha o que diz a Bíblia: como o servo brama pelas correntes das águas. Olha o que diz: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Vamos lá, do que a alma tem sede? Tem sede de água? Não, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aleluia! Sabe por que a gente vem para a igreja? Sabe por que a gente aceita Jesus? É que a nossa alma, ela grita, ela clama, dizendo: eu preciso da presença de Deus, eu preciso da presença dele. Irmão, é maravilhoso ver os irmãos, é maravilhoso estar em comunhão, é um prazer estudar para pregar uma palavra. Como é maravilhoso ver a obra avançando, ver a igreja se enchendo e as coisas que estão acontecendo. Mas quando tem dia de culto, eu estou dizendo: a minha alma vai ter um encontro com Deus, a minha alma vai ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar da autoridade de Deus aqui. Talvez você anda triste, cabisbaixo, porque a tua alma ainda não teve um encontro com Deus. Aproveita hoje e diz: Deus, eu estou aqui. Arranca a tristeza, arranca a angústia, arranca o sofrimento, porque a minha alma nela, pela presença de Deus. Um minuto para me falar sobre a corça ou servo. Sabe que animal é esse? Ele é um animal que anda pelo deserto, mas ele precisa de água para poder sobreviver. Quando ele fica, irmão, ali muitas vezes sem água, ele começa a andar errante. E ele perde o rumo no meio do deserto. É por isso que Davi vai usar a comparação deste servo, desta corça. Ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor não preencher o vazio da minha alma, eu vou perder o rumo, eu vou perder a direção, eu não vou chegar no meu destino. Mas nessa noite eu vim pregar para uma igreja que quer a alma cheia da presença e da glória de Deus, que quer a alma saciada com a palavra do Eterno. Nessa noite a presença de Deus está aqui, e é um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor não resiste. Abre o teu coração nessa noite para receber a presença de Deus. Lá na alma. Às vezes a gente não usa essa expressão: a minha alma está cansada. É que aqui dentro
a sua alma está sofrendo. E aí a gente olha para alguém, está empregado, tem saúde, a família vai bem, mas o rosto está triste. Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre deixa o rosto bonito. E a Bíblia diz mais, irmãos, aleluia, que aquilo que eu sou aqui dentro, eu transpiro aqui para fora. Às vezes, as irmãs, com todo respeito, até podem tentar passar uma maquiagem e disfarçar a alma angustiada. Algum irmão que até pode dar um sorriso meio amarelado e disfarçar o vazio da sua alma. Mas quando a tua alma está cheia de Deus e cheia da presença do Senhor, você pode estar debaixo da prova, do deserto, da luta, desempregado, enfermidade. Quem olha para você, vê a glória de Deus, o rosto alegre, sua alma saciada em Deus. Então, por isso é que a nossa alma precisa ser resgatada. A alma do homem é eterna. Esse corpo aqui, mais cedo ou mais tarde, por causa da sentença do pecado, Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, um dia esse corpo aqui, irmão, vai tombar. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu não sei se amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, eu quero viver e depois dos 100, se Jesus não voltar. Quem pode dar glória a Deus? Ou tem alguém que quer morrer amanhã? O sangue de Jesus tem poder. A gente não sabe, irmão Rogério. Quer ver a igreja construída, muitas congregações, poder de Deus aí. Isso aí não vai levar 100 anos, né, irmão? Tá, volta para cá, por gentileza. Então, irmãos, a minha alma, ela um dia vai se encontrar com Deus. Esse corpo aqui tem o dia do arrebatamento, tem a eternidade. Outro dia eu explico nos detalhes o que é que nós cremos acerca da ressurreição do corpo. Mas um dia nós vamos tombar, morrer, cair. Mas a nossa alma vai ter que se encontrar com Deus. A nossa alma vai ter que chegar perante Ele. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que todas as coisas estão nuas e patentes, ou seja, despidas diante daquele quem a gente tem que prestar contas. Pode se esconder do irmão Leonardo, do pastor, do A, do B, do C, da mãe, do tio, do pai, da avó, do papagaio, do professor, do cachorro, do gatinho. Mas de Jesus ninguém se esconde, Ele sabe tudo. Então, irmãos, Ele achou. Mas a nossa alma, ela tem sede de Deus, vontade de Deus. O reino de Deus, diz a Bíblia, irmão, que não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe por que a gente vem no culto, irmãos? Porque a gente tem fome de Deus, tem fome da palavra. Amós capítulo 9, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as minhas palavras. Agora olha que interessante, abra aí Evangelho de João, Bíblia aberta, irmão, é culto de ensino. Evangelho de João, capítulo de número 6, e os versículos 48 ao 58. Vamos ler Bíblia, eu já estou chegando no final. João, capítulo de número 6. Olha os versículos 48 e 58. Eu vou ler aqui. João 6, 48 e 58. Eu sou o pão da vida. Jesus falando, viu? Diz mais: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para ao que dele comer não morra. Jesus está falando de vida espiritual, viu? Está falando de eternidade. Segue lá. Aí diz mais assim: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que Jesus fala: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Oh, glória a Deus. E o pão que eu der é a minha carne, santa ceia, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer?
Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se alguém não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Vamos lá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso que Santa Ceia, irmão, não é brinquedo. Quando você come a Santa Ceia, você está dizendo: eu tenho vida nele, não só vida, eu permaneço nele, ele permanece em mim, eu tenho comunhão com ele. Por isso quem está fora da Santa Ceia, cortado da Santa Ceia, está desligado de quem é Cristo. Por isso é importante nós lembrarmos: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Vamos lá, diz mais: este é o pão que desceu do céu. Oh, glória a Deus. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Falando de Jesus, irmão. É por isso que quando a gente fala, né? Claro que de forma simbólica, vamos comer o pão, vamos beber o cálice, a gente está gritando. Em outras palavras, eu tenho vida em Jesus, eu vivo em Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus está guardando a minha vida. Por isso, irmãos, que é importante nós estarmos comendo o pão e bebendo o sangue de Jesus, né? Vamos lá, eu encerro para quem for. Não somente isso, ele achou que ele podia, ele achou que era dono de tudo, ele achou que se alimentaria de valores terrenos, e por último, ele achou que poderia decidir o seu futuro. Ele disse: alma, tens em depósito para muitos anos. Coitado, né, irmão, desse rico louco. Não sabemos o que será amanhã. Irmãos, alguém sabe se amanhã vai chover ou vai abrir sol? Sim ou não? Ah, não, irmão, mas eu vou ver na previsão. As previsões erram. Ontem estava calor, hoje amanheceu chovendo. Alguém sabe aqui o que vai comer amanhã, irmão? Sim ou não? Uma dúvida no ar, né? Vou melhorar, irmão. Alguém sabe se vai estar vivo amanhã? Por quê, irmãos? Porque eu não sou dono do amanhã. Na vida existem 3 tempos: passado, que foi onde? História, não tem como voltar lá e mudar. Tem futuro, amanhã eu não sei o que vai acontecer, irmão. Jesus pode vir antes de eu terminar essa mensagem aqui, ou a morte pode nos encontrar e nós nem vimos o amanhã. É sério isso, muito sério, é verdade, é real. Então, qual é a realidade da minha vida? É o hoje, é o aqui, o agora. Porque o passado ficou para a história, o amanhã não pertence a mim, e Jesus está dizendo: Leonardo, eu estou te dando um presente para você fazer diferente e glorificar o meu nome. Agora vamos para a Bíblia, para confirmar isso, né, irmão? Não é só falar. A nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Abra aí Tiago. Vai lá para o Tiago, finalzinho da Bíblia, capítulo 4. E os versículos 13 a 16. Olha o que diz a Bíblia: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções? Toda glória, tal como esta, é maligna. Quem é que vai levantar para trabalhar amanhã, irmão? Pode levantar a mão? Isso. Sabe qual deve ser a nossa atitude? Se o Senhor quiser, e se amanhã nós estivermos vivos, aí sim nós vamos trabalhar para a glória do Senhor. Quem estuda, se amanhã eu estiver vivo, e se o Senhor permitir,
eu vou estudar, vou aprender em nome de Jesus. Se amanhã eu estiver vivo, aleluia. Se amanhã eu estiver vivo, e se o Senhor permitir, porque Ele é dono da vida, eu vou, eu volto, eu chego, eu lá vou. Por quê? Porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Aleluia. Eu vou dar 2 testemunhos aqui e vou encerrar para a gente orar. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu me converti com 13, 22 anos de conversão. E eu comecei a pregar, fazer a obra do Senhor. Era uma sexta-feira e eu ia pregar numa congregação chamada Vila IP, no bairro São Borja, perto do Sambódromo, para quem sabe, do Porto Seco, lá em Porto Alegre. Eu morava na Zona Norte, na Aritarragô, comecei a pregar, fazer a obra. Eu recebia muitos convites para pregar a palavra. Era uma sexta-feira, irmão Roni, quando eu saí do meu portão, na rua C, que agora é rua Carlos Salzano Vieira da Cunha. Quando eu saí, eu sempre levava, irmão Roni, muitos folhetos dentro da minha Bíblia. Quando eu saí, eu encontrei o Binho. O nome dele era Everton, o apelido Binho. Ele estudou comigo, as famílias se conheciam. E o Binho tomou um caminho errado, né, irmão? Começou a usar droga, começou a assaltar, começou a fazer. Eu cheguei para o Binho e disse assim: Yuri, Binho, toma aqui um folheto da palavra de Deus e aceita Jesus, Binho. Jesus te ama. Ele disse assim para mim: ô Léo, outro dia eu vou contigo na igreja, mas eu ainda preciso fazer umas mãos. Beleza. Isso, irmãos, era 7h30 da noite. A campanha começava às 8. Eu desci a Carlos Salzano, peguei a Pedro Halpe, na Aritarragô o irmão me buscou. Fui na campanha, preguei, o irmão me largou na Aritarragô, peguei a Pedro Halpe e a minha rua era uma lomba. Quando eu estou chegando na lomba, eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi o seu Travolta e a dona Denise, que eram os pais do Binho, e o Douglas, que era irmão dele. E eles vinham sendo aparados por outras pessoas. E a mãe do Binho, a dona Denise, estava chorando. Irmão, e aquela comoção, as pessoas na frente das casas. Eu cheguei na esquina e perguntei: dona Nilda, o que foi que aconteceu? A dona Denise está descendo desesperada, amparado. A dona Nilda, aquela vizinha da esquina, disse: Leonardo, tu não sabe? Eram umas 8h10 da noite. O Binho foi até o Super Magro, que era um mercado que tinha próximo lá, e ele foi fazer um assalto lá, Leonardo. E o segurança que tinha lá, e nós chamávamos, né, de rato, que era a polícia civil, que eles trabalhavam, né, no dia normal, pela polícia civil, e depois eles faziam aí segurança em farmácia, mercado, academia e tudo. E lá tinha um rato, Leonardo, que é o segurança. E ele matou o Binho com 4 tiros, o Binho está estirado lá no chão. Irmão, ali diante da dona Nilda eu comecei a chorar. Porque eu ouvi o Espírito Santo falando no meu ouvido bem assim: Leonardo, eu dei a última oportunidade para o Binho ter a sua vida transformada e ser salvo, mas ele rejeitou. Eu comecei a chorar. E a dona Nilda olhou para mim e disse: por que está chorando? Eu disse: não é nada não, dona Nilda. E fui para casa triste, arrasado, porque Deus tinha dado a oportunidade para o Binho ser salvo e ele não quis. Meu Deus. Depois da Bíblia eu aprendi uma coisa: eu nunca perco uma oportunidade que Deus me dá. Eu encerro contando a história de Alexandre o Grande. Talvez vocês conheçam aí. Alexandre o Grande foi um dos grandes conquistadores do período antigo. Ele foi um grande guerreiro, só que ele teve uma trajetória muito curta. Ele começou a reinar com 22 anos e ele morreu de uma doença grave com 30 anos de idade, no período de 8 anos. Só que Alexandre o Grande, no período de 8 anos, foi o maior vitorioso para derrotar impérios e exércitos que essa terra viu. Ele ficou muito rico, irmão Marcos, muito milionário, rico. Só que ele ficou muito doente. E quando ele estava prestes a morrer, ele chamou os seus generais e ele fez 3 pedidos a esses generais. Ele chegou para os generais e disse: eu quero que vocês façam 3 coisas depois que eu morrer.
E os generais olhando para ele disseram: o que o senhor quer que nós façamos, Alexandre o Grande? E ele diz: primeiro, eu quero que vocês peguem todo o ouro, a prata e a fortuna que eu tenho e coloquem no caminho do meu cortejo depois da minha morte. Segunda coisa, eu quero que quem carrega o meu caixão sejam os melhores médicos que existem nos dias de hoje. E terceiro, eu quero que vocês cortem as minhas mãos e pendurem para o lado de fora do caixão, para que todos vejam as minhas mãos. Os generais de Alexandre o Grande se desesperaram, disseram: mas por que o senhor quer fazer tudo isso? E ele disse: eu quero que toda a minha fortuna seja colocada no caminho do meu cortejo, para que todos vejam que no dia que o homem morre, ele não pode fazer nada com a sua fortuna, senão ela fica para ser pisada pelos outros. Eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, para que todos saibam que diante da morte, nenhum homem é capaz de mudar e transformar a sentença que Deus dá ao homem. Tá bom, senhor Alexandre, por que você quer que nós cortemos seus pulsos, suas mãos e prendam do lado de fora? Para que todos vejam que quando o homem morre, está dentro do caixão, as mãos deles vão vazias para entrar em uma eternidade e buscar a Deus. Toda a riqueza dele fica aqui e aqui. Eu encerro a minha prédica nessa noite, irmão, dizendo para você fazer um depósito em Deus a partir dessa noite. O melhor é fazer um seguro de vida com Deus. Aleluia. Talvez você diga: irmão Leonardo, entrou 2023, eu queria juntar um troquinho, juntar uns pila, fazer uma coisa, não consegui, não deu, mudou o governo, mudou isso, mudou aquilo, a prova chegou, o vento veio lá. Mas começa a fazer um depósito em Deus, que lá a traça não corrói, a ferrugem não toma e os ladrões não roubam. Aleluia. Vamos ler o último texto, irmão, para a gente encerrar, que é Lucas. Volta aí 2 páginas onde você está. Lucas capítulo 9, versículo de número 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu encerro nessa noite, irmãos, pedindo que os irmãos atentem para aquilo que Jesus falou nesta parábola que pregamos nessa noite. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O Leonardo está dizendo para mim amanhã pegar tudo que eu tenho e botar dentro? Não. O Leonardo está dizendo para mim não ser alguém programado, está dizendo para mim não sonhar, não juntar. Não é isso que eu estou falando e pregando. O que eu estou falando, irmão, é para você se preocupar mais com as coisas de Deus. O que eu estou falando e pregando essa noite é para você se preocupar com a tua alma. O que eu estou falando essa noite é para você estar bem com Deus. O que eu vim pregar nessa noite é para você parar um pouco de ser tão desesperado e avarento e começar a buscar a presença e a glória de Deus mais. É para você dizer: Deus, primeiro o teu reino, primeiro a tua glória, primeiro a tua obra, primeiro o Senhor, e todas essas coisas eu creio que o Senhor vai cuidar da minha família, das minhas finanças, da minha casa. Ei, Senhor, eu creio ou não creio na Bíblia? Claro que creio, e a Bíblia diz que eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu falar uma coisa: se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, mas por favor, cuida da tua alma diante de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Já foi meu horário aqui, ó, 8h59. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão, mas não responde para mim, responde para Deus. Vai tudo bem com a tua alma? Que silêncio ensurdecedor, né, irmãos? Vai tudo bem com a tua comunhão com Deus? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Você tem certeza que você tem um tesouro no céu? Quais são os valores que você tem colocado diante de Deus?
Hoje o Senhor trouxe essa palavra de encontro para dizer para você: eu cuido de ti, confia mais em mim, creia no meu nome, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família. Mas o Senhor está dizendo: eu quero mais de ti na minha presença. Glória, glória. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus de maneira poderosa, filhos. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, irmão. Você e Deus. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, se tem alguém que quer fazer uma aliança novamente, se tem alguém que chegou aqui dizendo: Deus, eu preciso mudar. Está tudo errado e eu preciso de uma vida nova, de uma perspectiva nova. O Senhor está aqui para te abençoar nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Há uma presença de Deus aqui, no Espírito Santo. A palavra é poderosa, a palavra gera fé, a palavra muda, a palavra transforma. E você não veio aqui, o Espírito de Deus te trouxe aqui porque Ele precisava falar no teu coração, Ele precisava confirmar algo na sua vida. Coloque a mão no seu coração aí, em nome de Jesus. Vai, irmão. Isso aqui é um ato profético de quem crê na Bíblia, de quem crê na palavra. Aleluia. Começa a dizer: Deus, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Aleluia. Eu tenho buscado em tantas portas, tantos lugares, e nada tem acontecido. Comece a falar com Deus. Abra sua boca agora. E Pai, eu oro. E creio na palavra que preguei nessa noite, Pai. Alguém que precisa nessa noite. Alguém que precisa, isso, abra a sua boca nessa noite, abra a sua boca. Talvez você está atento e dizer: Deus, eu preciso, a minha alma sente sede do Senhor, sede da tua presença. Eu quero te buscar como nunca te busquei, eu quero te servir como nunca te servi, eu quero entregar a minha vida na tua presença. Ora, magachura, bacandarana, oh glória. Isso. Diga a Deus: a minha alma tem sede de ti. Oh, seja renovado. Deixa o Espírito Santo te batizar. Oh, glória. Isso. Derrame a sua alma. Ele me colocou calabassuda, ele me calabacheia, isso, adore ao Senhor essa noite, isso, diga a Deus: a minha alma tem sede, a minha alma tem sede de ti, a minha alma, fecha os olhos, isso, fale com Deus, aleluia, isso, fale com Deus. Você tem sede de Deus, irmão? Você tem sede dele? Muito
Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó Deus é capaz de saciar a fome da tua alma. Diga, irmão, diga, seja vaso de Deus na vida de alguém. Diga: Deus é capaz de saciar a fome da tua alma. Aleluia. Oh glória, aleluia. Sente, irmão, glorificando o nome de Jesus. Tá bom, né? Ficar falando e pregando de Ele, mas a gente tem que parar, né, irmãos? Afinal de contas, amanhã, se você estiver vivo e se o Senhor permitir, você tem que trabalhar, e nós também, né? Bom, irmãos, Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Obrigado pela presença dos irmãos que nos visitaram. A porta está aberta. Irmãos, eu vou fazer 2 pedidos aqui antes de dar alguns anúncios. Não falte o culto de oração e ensino da palavra de Deus. É o culto da base da igreja, é o culto da instrução. Não que os outros cultos sejam menos importantes, não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, tem muitos visitantes. É um culto que a gente não consegue tratar certos assuntos com a igreja, mas no culto de ensino a gente abre a Bíblia, a gente orienta, a gente mostra. E é o culto da oração, tá, irmãos? Eu vou lembrar os irmãos que 7h30 começa o culto, mas 7 horas a igreja está aberta. Hoje 10 para 7 eu maneiria aqui, fui buscar alguns irmãos, mas 10 para 7 a igreja está aberta para você vir orar, buscar a presença de Deus. Eu sei, irmãos, que tem irmãos que é complicado devido ao trabalho, à distância, à correria, mas quem pode, irmãos, venha para a igreja para orar, buscar o Senhor. Eu vou pedir, irmãos, para a igreja começar a clamar, irmãos, sabe por quê? Porque está acontecendo um movimento no mundo espiritual aqui em Cabrais. E não pense que o inferno está feliz com isso, irmãos. Satanás está se levantando, está lutando, mas a igreja tem uma promessa: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, irmãos, eu vou pedir, ore por essa obra, ore pelos irmãos, ore pela igreja. Já tem pessoas que estão sendo grandemente abençoadas pelas visitas, pela oração, pelo trabalho da igreja, e nós temos a certeza que as coisas ainda vão melhorar e melhorar muito, irmãos, em nome de Jesus. Só que o pastor, como diz aquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Você precisa orar na madrugada, jejuar. Pega um dia da semana, eu vou jejuar por essa obra, por esse trabalho, buscar a presença de Deus. Irmãos, e é extremamente importante você fazer um corpo a corpo, que a gente chama. Convidar alguém, convidar teu amigo, teu parente, teu vizinho, para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. É assim que a obra cresce, irmãos. Oração, palavra e evangelismo. Oração, palavra e evangelismo. Se a gente fizer isso, irmãos, logo a gente vai ter que alugar um prédio aí para receber mais pessoas. E eu estou crendo nisso, irmãos. Estou crendo nisso, comprar mais cadeiras. Hoje eu tirei as cadeiras ali, quase que a gente já teve que colocar mais cadeiras aí, e é para isso mesmo, irmão. Meu desejo é que ainda falte muitas cadeiras, gente lá na rua, porque a obra precisa avançar em nome de Jesus. Mas eu preciso que você faça a sua parte e nos ajude em nome de Jesus, tá bom? Amém. Irmãos, agradecer a irmã Celeste, o Marcos, a família, vocês são sempre muito bem-vindos aqui conosco, tá bom, irmãos? Irmãos, anúncios importantes, tá bom? Também a Tawane, né? Bem-vinda também, sempre em nome de Jesus. O irmão Ronívio, sempre bem-vindo aí nas quarta-feiras aí para aprender com a gente, ajudar e trazer esse povo aí também, né, irmãos? Amém, irmã? A irmã Détia disse amém, né, irmão? Se a mulher concordar, né, irmão? A gente sabe como é que fica, né, irmão? Irmãos, aqui, ó. No domingo é dia dos pais, né? No domingo é dia dos pais, nós vamos ter aqui, irmãos, uma apresentação das nossas crianças. O coral infantil vai cooperar e vai fazer uma apresentação. Nós estamos preparando uma homenagem para os pais. Então eu vou pedir, irmão, para todos os papais estarem aqui, né? Primeiro para cultuar Jesus, glorificar o nome do Senhor, e também prestigiar as nossas crianças, né? Os nossos pequeninos. Começamos esse trabalho, as irmãs estão se esforçando. Está aqui a Emanuele, a Jamile não pôde estar, mas elas estão se esforçando, trabalhando. Alguns pais estão dando apoio. Então, domingo, irmãos, o nosso coral vai cooperar, vai cantar um louvor a Jesus, vai fazer aqui uma apresentação que é surpresa. Então, irmão, venha, ajude, colabore, esteja aqui conosco domingo. No sábado, irmãos, nós temos uma campanha lá em Cerro Branco. E eu queria convidar os irmãos para nós irmos com uma grande caravana até lá.
para dar apoio aos nossos irmãos. Cerro Branco dá 9 quilômetros, né? Pertinho. Então, o meu carro está à disposição, eu tenho 2 lugares para quem quiser ir comigo. Eu vou pedir para os irmãos nos ajudarem lá. Por quê? Porque quem planta, colhe, né, irmãos? E eu queria divulgar e anunciar que em setembro, dia 8, 9 e 10, nós vamos ter uma grande campanha evangelística. Sexta e domingo vai ser aqui na congregação, tá? Sexta vai estar o missionário Gustavo Borella, de Vale do Sol, um menino que Deus tem usado muito. Ele vai pregar na sexta, cantores, convidados, corais aqui conosco. E sábado e domingo vai ser o evangelista irmão Elson, da cidade de Caxias, vai pregar aqui. Só que no sábado, irmão, vai ser no CPG, Presília Pampeana. É o único que tem na cidade, né? Atrás do ginásio aqui, né? Acho que todo mundo sabe, né? Então vai ser ali. Irmãos, e os irmãos sabem que nós estamos correndo aí para fazer as coisas, para ver a obra avançar, crescer. E nesse dia, irmão, nós vamos ter uma janta, tá? Vai ter o culto, vai ter a campanha e depois vai ter uma janta. O que vai ser a janta, irmãos? Galeto, né? Galeto, arroz e salada, tomate, cebola, repolho. Ao preço, irmãos, de R$25. Para você ajudar a obra aqui no Cabrais. Eu já estou avisando praticamente um mês antes para os irmãos nos ajudar, colaborar, porque tudo isso é para a obra. No sábado nós vamos receber a Juventude de Candelária e eu já convidei mais 2 outros corais, estou aguardando resposta, que é de Paraíso e também de Cachoeira do Sul. Estou convidando, não vai ter culto em Candelária nesse dia, vai vir uma grande turma de lá. Então assim, irmãos, nós vamos fazer um trabalho assim para sacudir Novo Cabrais. E eu conto com você. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje eu trouxe aqui, está ali com a irmã Nelly, e aqui comigo, está aqui embaixo. Aqui, não, aqui esse aqui, está aqui. Eu fiz, irmãos, 126 convites de janta. E pela fé eu quero vender muito mais do que esses, né, irmãos? Eu preciso da sua ajuda. Irmão Leonardo, eu não sou bom vendedor, mas eu vou ficar com um para mim e para minha família. Glória a Deus. Irmão Leonardo, eu me garanto em vender 2, 3 na minha casa, na minha família. Nos ajude, irmão, colabore, que isso é para a obra de Deus. A irmã Jorge já levantou a mão aqui, pedindo 10, né? Olha aí, viu? É desse tipo de gente que a gente precisa, irmão. Fé. Tem mais, se mais 10 pegar 10, irmão, nós vamos ter que fazer janta para 500 pessoas. Amém? Irmão, só um amém, Dona Maria. Amém, irmãos? Amém. Isso, irmão, ajude o pastor aí, né? Que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, irmãos, só que assim, irmãos, a gente precisa da responsabilidade dos irmãos. A gente trabalha de forma muito ordeira, muito organizada, para não chegar lá no dia e os irmãos me aparecer, irmão Leonardo, eu peguei lá aquele dia e não vendi. E aí a gente se organizou e comprou galeto para essa gente toda. Então, irmãos, lá no começo do mês, irmão Leonardo, peguei 10, mas vendi 7. Glória a Deus, estou devolvendo os 3 para o irmão correr aí. Então, irmãos, eu já fiquei pensando, irmão, se cada irmão aqui pegar, aqui, irmão, assista, nós já saímos com 70 jantas vendidas, né, irmão? Então, olha a importância, né? Aí vem mais uma turma de Candelária, daqui a pouco a gente vende aí e consegue fazer um bom lucro aí para a obra de Deus. Isso tudo é para a obra, tá, irmãos? É para a obra de Deus aqui. Então, depois ali os irmãos me procure a irmã Nelly, eu vou pedir para outro irmão nos ajudar, o Jonathan vai nos ajudar também, distribuindo ali, e aí a gente vai anotar o número que os irmãos vão levar, e aí a gente vai fazendo em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então, vamos crer nisso. Essa semana o cartaz já vai sair para a gente começar a divulgar esse trabalho em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Mais 2 anúncios. Quarta que vem nós temos a presença do nosso pastor presidente, pastor Euclides. Na última escala dele ele não pôde estar aqui, estava bastante doente, mas quarta que vem ele estará aqui e eu conto com a presença da igreja, dos irmãos aqui. Que maravilha se todo esse povo vier aí e o nosso pastor vai estar aqui conosco para pregar a palavra de Deus, tá bom? Último anúncio: os irmãos que não participaram da Santa Ceia, né, estavam viajando, a irmã Renata Momberi, pois estejam aqui na frente. Eu vou pedir para o irmão Ari fazer esse trabalho para nós, dar ceia para os irmãos. Amém? Vamos estar em pé? Em nome de Jesus, sempre lembrando, irmãos, que nós estamos à disposição dos irmãos, os irmãos que precisam aí, nos procure, fale conosco, nós estamos aí para trabalhar em nome de Jesus. Leva lá para nós, lá em Assis, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer.
Eu tenho aqui, irmãos, alguns pedidos de oração, né? Que nós vamos levar. O irmão Adão trouxe um pedido especial de oração. Vou levar para casa, orar na madrugada. Eu quero que os irmãos continuem orando pela vida da irmã Dina. Nossa irmã precisa das nossas orações, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, pedir para o Jonathan passar aqui, ele vai orar, fazer essa oração, despedir o nosso culto em nome de Jesus. Altíssimo Deus e Pai, chegamos diante da tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por este culto no qual nós recebemos neste momento, Senhor. Agora, Pai, vai sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor, até seus lares, Senhor, nos dê, Senhor, uma noite abençoada, Senhor, nos dê, Senhor, umas semanas de Deus, Pai, guardado debaixo das tuas mãos, Santo e poderosa. Em teu nome te damos graça. Amém.